Eu reassisti todos os episódios de Attack on Titan e aqui estão 175 segredos que você provavelmente perdeu. Attack on Titan é um dos mangás mais populares já escritos, sendo coroado como o mangá mais jovem a alcançar o sucesso. A obra foi lançada em 2009 e já vendeu mais de 100 milhões de cópias até hoje. Atualmente, Attack on Titan é o 13º mangá mais vendido do mundo. E se você ficou curioso, o mangá mais vendido do mundo é One Piece, com mais de 500 milhões de cópias vendidas. O mangá de Attack on Titan já entrou até mesmo pro Guinness Book por, surpreendentemente, lançar edições promocionais de mangás gigantes, com cerca de 1 metro de altura e quase 15 quilos. Assim, entraram pros recordes sendo os maiores mangás impressos da história. Durante o episódio 16 da 4ª temporada, onde o porco está infiltrado em Paradis, ele estava vestindo o uniforme da guarnição, conforme o símbolo estampado em suas costas. Porém, apenas 3 episódios depois, no episódio 19, pouco antes da sua morte pelo Titã do Falco, esse uniforme magicamente havia se transformado em um da tropa de exploração. GTA e Attack on Titan têm muito mais em comum do que você imagina. Quando Isayama estava criando o personagem Kenny Ackerman, ele devia jogar muito GTA V nas suas horas livres, e um dos seus personagens favoritos do jogo era um criminoso maluco chamado Trevor Phillips, no qual Isayama se inspirou para criar o Kenny que conhecemos. Se você observar os 10 melhores graduados do 104º Esquadrão de Recrutas, vai notar que a Ymir não conseguiu fazer parte desses 10 melhores cadetes. Pelo menos é isso que ela quis que a gente acreditasse que aconteceu. Na verdade, Ymir era muito mais talentosa do que a nossa amiga Historia, que era o 10º graduado mais bem classificado. O que acontece é que durante as últimas semanas de treinamento, a Ymir começou a fazer corpo mole de propósito, só para fazer com que a sua amada Historia conseguisse o seu lugarzinho entre os 10 melhores graduados, e assim tivesse a chance de entrar na polícia militar. Tudo isso para depois, a Historia escolher se juntar à tropa de exploração. Você sabia que 4 dos 5 melhores cadetes do 104º Esquadrão de Recrutas eram Titan Shifters? Sendo eles o Reiner, o Bertholdt, a Anne e o Eren. A única exceção era a Mikasa, a graduada número 1. É aqui que você vê o nível do personagem, ela é tão poderosa que nem precisa ser uma Titan Shifter para ficar em primeiro lugar. Após o sucesso estrondoso da série, Isayama recebeu um telefonema do seu banco o questionando sobre o repentino aumento de fundos na sua conta bancária. O pessoal do banco achava que Isayama estava executando algum tipo de golpe de transferência bancária para conseguir aquela alta quantia em dinheiro. Você sabia que o desejo do Eren de explorar além das muralhas, na verdade vem de um desejo que o próprio Isayama tinha durante a sua infância? Isayama cresceu em uma vila cercada por montanhas, e ele sempre quis ver o que havia lá do outro lado. Então ele simplesmente colocou esse mesmo desejo no seu personagem Eren, e temos que concordar que combinou perfeitamente com ele. Em 2015, foram divulgadas réplicas oficiais do equipamento de manobras 3D, ou também chamado de DMT, que estavam disponíveis para compra. Mesmo que essa tenha sido somente uma réplica, as coisas não pararam por aí, pois teve um fã que chegou a criar um DMT que realmente funcionava, tendo as lâminas e até mesmo o lançador do cabo, que era movido a gás CO2. Já imaginou se vir a moda sair voando por aí igual em Attack on Titan? Quando os titãs ainda estavam vagando descontroladamente fora das muralhas, a região sul das muralhas era a área com mais avistamento de titãs, e por consequência, as pessoas evitavam ao máximo morar nesses locais. Enquanto que o lado norte tinha bem pouca atividade titã, o que tornava esses lugares os mais desejáveis para se viver dentro das muralhas, embora o centro ainda fosse a sua melhor escolha. Inicialmente não era para a personagem Sasha existir. Na verdade, a sua aparência seria usada para a personagem Ymir, a amiga da Historia. Porém, Isayama se arrependeu da ideia e decidiu fazer a Ymir com um outro visual, e o visual antigo da Ymir foi usado para criar a Sasha que conhecemos hoje. Não sei vocês, mas na minha opinião, essa foi uma das melhores decisões que o Isayama tomou, já que não iria combinar muito bem alguém com a personalidade da Ymir no corpo da Sasha. Quando Isayama estava criando o design do personagem Reiner, ele disse que pegou os olhos e as sobrancelhas do David Beckham e os colocou no corpo de Matt Damon, especificamente o Matt Damon em seu papel do filme O Resgate do Soldado Ryan. A primeira aparição de Zeke foi na verdade em um esboço exibido em um museu. Na época, Isayama fez esse esboço e o disponibilizou para ser exibido no Museu Real de Ueno, que fica localizado em Tóquio. A exibição do esboço foi feita antes mesmo do Zeke ser oficialmente revelado no mangá. Em um segmento de perguntas e respostas durante uma revista, Isayama revelou que as pessoas no universo de Attack on Titan não possuem os melhores hábitos de higiene, revelando que os personagens tomam banhos apenas algumas vezes por semana.
Isso porque eles vivem uma cultura que as pessoas não se importam com o odor corporal. O motivo de Levi e Mikasa serem tão fortes e imunes ao poder do Titã fundador é porque, segundo Zeke, os Ackerman foram criados a partir dos primeiros experimentos sobre o poder dos Titãs. Eles basicamente conseguem acessar o poder dos Titãs mantendo as suas formas humanas, sem precisar se transformar em um Titã ou herdar o poder de um dos 9 Titãs originais. Attack on Titan foi um dos muitos animes proibidos na China, principalmente devido ao sangue e violência extrema, sendo considerado impróprio para consumo público. O país, inclusive, chegou a acusar o anime de incentivar a delinquência juvenil, glorificar crimes de guerra e ainda incluir conteúdo sexual. Através do estrondo, que pra quem não sabe é o evento onde os titãs das muralhas são despertados e saem marchando pela terra, destruindo tudo onde passam, o Eren matou 80% da população mundial. Isayama revelou que o motivo da Sasha amar comida é por conta de um chocolate de uma marca japonesa que tem o mesmo nome da personagem. Você sabia que a assinatura do Isayama inclui um chibi na Mikasa dando joinha? Isso sim é ter amor pelo que faz. Isayama já foi ameaçado de morte diversas vezes por conta do personagem Dot Pixies, que foi criado com base em Yoshifuro Akiyama, um general do exército imperial japonês. As ameaças vinham de pessoas que não gostavam desse general e ameaçavam o autor por meio das redes sociais. Isayama já revelou que é apaixonado pela série Breaking Bad, chegando ao ponto de criar alguns personagens de Attack on Titan baseados em personagens dessa série. O Falco Gracie, por exemplo, foi inspirado em Jesse Pinkman, o personagem favorito do autor. Além disso, no capítulo 124 do mangá, Isayama fez outra referência a Breaking Bad, ao desenhar o personagem Saul Goodman como um titã. Praticamente todos os titãs puros da série possuem uma aparência bizarra e medonha, isso é fato. Mas você sabia que alguns deles são inspirados em pessoas específicas? Isayama projetou vários desses titãs com base em personagens de séries que ele gosta, como Breaking Bad, Game of Thrones e até mesmo em atores famosos. Mas o que muita gente não sabe é que a maioria dos titãs puros foram modelados com base nos próprios amigos e até familiares do Isayama. Ele até chegou a aceitar pedidos de fãs para criar os seus titãs em homenagem a eles. E acredite ou não, mas existe até mesmo um titã inspirado no próprio Isayama, sendo um titã tão raro que foi quase impossível achar a cena em que ele aparece. Depois de uma vasta pesquisa procurando referências na internet, consegui encontrar o bendito titã, e é esse carinha aqui. Vocês acham que ele realmente parece com Isayama? Não é só o Isayama que faz referência a outras obras dentro da sua história. Séries famosas como Os Simpsons constantemente fazem menção a Attack on Titan. No episódio A Casa da Árvore dos Horrores 25, quarto episódio da 26ª temporada, a Lisa foi mostrada fantasiada de Mikasa, e ela inclusive estava usando o dispositivo de manobras 3D, usado pelos soldados da Tropa de Exploração. Por muito tempo, os fãs se perguntaram se de fato existia uma conexão romântica entre Ymir e a rainha Historia. Tivemos até alguns indícios desse romance ao longo da história do anime, mas a confirmação só veio no último episódio da 3ª temporada, em que tivemos certeza de que as duas realmente formavam um casal LGBT. Se todos do 104º Esquadrão de Recrutas fizessem uma competição de queda de braço, o Reiner ficaria em segundo lugar, perdendo apenas para Mikasa, que ficaria em primeiro. Em uma entrevista, Isayama revelou que o design do personagem da Gabi foi parcialmente baseado em um esboço que ele fez de uma versão feminina do Eren Yeager. Isso confirma uma teoria que muitos fãs vinham fazendo há um tempo atrás. A história de Attack on Titan se passa em um mundo muito semelhante ao nosso, mas não exatamente o mesmo. Com base em um mapa que vimos em um dos capítulos, o mapa da série se assemelha muito com o mapa mundi do mundo real, com a única diferença de estar de cabeça para baixo. Quando invertemos o mapa, fica claro onde a história se passa. A Ilha Parades, onde ficam as muralhas, é nada mais que Madagascar, enquanto que Marley parece estar localizada onde fica a África. Agora vamos falar sobre aniversário. O aniversário do Armin é no dia 3 de novembro, o que em primeiro momento parece uma data bem aleatória, mas na verdade esse dia combina bastante com o loirinho, já que é considerado o Dia da Cultura no Japão, onde se promovem atividades culturais em todo o país. O Marco Bo faz aniversário no dia 16 de junho, que é literalmente o dia que marca as duas metades de um ano inteiro. Combina com alguém que foi morto partido ao meio, né? Quando o Marco foi encontrado morto, vimos que o titã que o matou comeu apenas metade do seu corpo. Coincidência? Eu acho que não. Já o aniversário do Levi é no dia 25 de dezembro, bem no dia do Natal. Não sabemos se o povo de Parades comemora o Natal dentro das muralhas, mas eles definitivamente têm um titã puro que parece o Papai Noel.
Falando no Titã Barbudo, você sabe por que ele não voltou a ser humano novamente depois que comeu Eren? Um dos acontecimentos que pode parecer um furo de roteiro é o Eren sendo comido pelo Titã Barbudo na primeira temporada, e esse Titã não ter se tornado o novo Titan Shifter dos Titãs que o Eren possuía naquele momento. Na verdade, a resposta para isso é bem simples. Para que um Titã puro roube o poder de um Titan Shifter, ele deve mastigar a sua espinha dorsal e digerir o seu fluido espinhal. Porém, o Titã que devorou Eren não fez isso, ele não mastigou seu corpo, ele apenas o engoliu inteiro. Se você também é um dos que realmente gostava do Marco e tem a curiosidade em saber como seria sua aparência depois do time skip, eu tenho uma boa notícia para você. Em 2020, Isayama vazou um esboço que mostrava como o Marco seria se ele não tivesse morrido. E é só eu ou ele realmente se parece muito com o Porco Galliard? Depois do grande sucesso da série, a empresa automobilística Subaru fez um anúncio de 30 segundos em live action, onde mostra um motorista fugindo dos terríveis titãs de Attack on Titan em seu incrível Subaru Forester. A tradução do nome Eren vem do turco e tem seu significado como santo ou sagrado. Já o seu sobrenome Jäger, além de significar caçador em alemão, também é o nome de uma raça de pássaros representando a liberdade que o protagonista tanto procura. Como revelado numa enciclopédia de Attack on Titan, Isayama nomeou Sasha em homenagem ao comediante Sacha Baron Cohen, que muitos devem conhecer pelo seu papel como Borat. Isayama ainda afirmou que escolheu fazer essa homenagem pelo fato de Sasha representar um elemento mais cômico na história. Aquela criatura misteriosa que se fundiu à espinha dorsal de Ymir Fritz é conhecida no mundo real como a Lucigênia, uma espécie extinta de animal que existiu há centenas de milhões de anos durante um período chamado Cambriano Médio. Já no universo de Attack on Titan, essa criatura foi chamada de fonte de toda a matéria viva, e a fusão de um humano com esse ser misterioso foi o que levou à criação do primeiro Titã, o Titã fundador original. Se você acha que o Bertholdt era alto, saiba que ele não é o personagem humano mais alto da obra. Quem leva esse título é a Helena, com incríveis 2,2 metros de altura. O Levi é, sem dúvidas, um dos soldados que o Erwin mais respeita e confia na tropa de exploração. Mas qualquer um que tenha lido o spin-off No Regrets sabe que nem sempre foi assim. Para começar, o Levi só se juntou à tropa de exploração porque o comandante Erwin praticamente o obrigou, como uma forma de punição, por um roubo que ele havia cometido. Então, foi preciso muito trabalho para que os dois personagens desenvolvessem o respeito um pelo outro que vemos no anime. Inclusive, você sabia que o Levi não gosta de ser baixinho e tem o sonho de ser mais alto? O Isayama já revelou que o Levi, que possui seus 1,60 m, muitas vezes pensa que seria melhor se ele fosse um pouco mais alto. Sua mania por limpeza não é só uma simples piada, mas sim um trauma de Levi por ter vivido em um ambiente tão repugnante e sujo como a cidade subterrânea de Parades. E além dessa sua obsessão por limpeza, Levi também é um amante de chá. Um dos seus hobbies é coletar folhas de chá, e se os tempos fossem outros, Isayama afirmou que Levi teria aberto sua própria casa de chá. Já sobre essa cara de sono que ele tem, não é por causa do chá não. Foi revelado que ele costuma dormir somente de 2 a 3 horas por noite, não porque ele quer, mas sim porque sua insônia não o permite dormir mais do que isso. O problema de insônia do Levi é tão sério que nem se ele pensar em literalmente beber até cair, ele não vai conseguir. Isso porque o baixinho é totalmente imune ao efeito do álcool. E o que eu quero dizer com isso é que ele pode beber o quanto quiser, que ele não vai ficar bêbado. E sabia que o cabelo do Levi é cortado por ele mesmo? Pois é, ele não gasta 1 centavo pra ter esse penteado, mas depois que o personagem ficou tão popular, várias pessoas no Japão gastaram rios de dinheiro no cabeleireiro pra ficar com um penteado igual dele. E pra você que acha que o Levi ainda é um adolescente, sinto dizer, mas ele já está com mais de 30 anos de idade, mesmo que ele pareça ter a mesma idade do Eren. A Hanji é evidentemente uma mulher no anime e até no filme live action de Attack on Titan. Porém, no mangá, seu gênero não é tão claro assim. Quando foi perguntado ao Isayama sobre isso, ele disse não se importar muito em definir isso e deixa a critério dos próprios fãs deduzir qual seria o gênero da cientista louca por titãs. Quando o mangá ainda estava em seus primeiros capítulos, Isayama pensou em matar a Sasha bem antes do planejado e seria uma das mortes mais violentas da obra toda. Quando essa ideia foi repassada para o editor de Isayama, o homem ficou tão assustado que acabou indo pro banheiro para chorar sozinho. Isso convenceu Isayama a mudar o destino da garota batata e deixou ela viver por mais um tempo. Outra mudança drástica na história foi o conhecimento de Eren de ser um Titan Shifter. Era pra ele saber que tinha esse poder desde o primeiro episódio do anime, mas essa ideia foi descartada para complementar o ar de mistério da obra. Você sabia que o Eren não foi o primeiro personagem criado por Isayama? Quando
Quando a obra ainda era só um monte de rascunhos e ideias na cabeça de Isayama, o primeiro personagem a ser criado pelo autor foi a Mikasa. E se você traduzir o nome da Mikasa ao pé da letra, ele vai significar 3 chapéus de bambu. Mas na verdade, o nome dela foi inspirado em um famoso navio de guerra japonês, também chamado de Mikasa. Em uma entrevista, Isayama disse ter escolhido esse nome porque dar nomes de navios de guerra para mulheres é a receita do sucesso para uma obra dar certo. Segundo um dos guidebooks de Attack on Titan, os 2 personagens mais inteligentes da obra toda são a Hanji e o Zeke. Então, quer dizer que o Armin e o Erwin não são tão inteligentes quanto nós pensávamos? Boa parte da aparência da Annie foi inspirada na famosa cantora Avril Lavigne. Ainda falando na Annie, aquele momento em que ela poupa a vida do Armin quando estava em sua forma de titã fêmea foi porque ela realmente tinha sentimentos pelo loirinho desde aquele momento. Parece que o Bertolt nunca teve chance mesmo, né? É dito que quando Annie e Lara se prendem dentro dos seus casulos de cristal, elas não sofrem nenhum efeito de velhice, independente do tempo que fiquem lá dentro. Por isso, existe uma possibilidade de que, se você se mantiver preso nesses cristais, você pode driblar a maldição de Ymir, mesmo depois de 13 anos como um Titan Shifter. O personagem favorito de Isayama costumava ser o Jan, mas depois de desenvolver tanto Reiner, o Marmanjo se tornou o novo favorito dele. Agora, com relação ao humano que matou mais titãs usando DMT, considerando todos os personagens do anime, obviamente foi o próprio Capitão Levi. Após o treinamento, todos os cadetes são instruídos a utilizarem suas lâminas de uma forma bem específica, para que assim possam obter o melhor desempenho em combate. Porém, o Levi é diferente e ele prefere usar sua espada de uma forma totalmente contrária. O motivo por trás disso é que dessa forma, ele é capaz de utilizar os seus icônicos ataques giratórios, assim como ele fez no Titã Bestial. Lembram do medo que o Zeke botou em todo mundo com seu Titã Bestial? Bom, o Zeke pode ser assustador, mas acontece que esse grandão tem uma fraqueza bem boba: comida apimentada. Imagina se o Levi soubesse disso antes, o loirinho não teria só provado a lâmina do DMT na luta deles não. Todos os personagens que você viu no anime também estão no mangá, com exceção de uma única pessoa, o Lord Vauld, o velho rico que jogou xadrez com Pixies. O titã de ataque do Eren teve seu corpo inspirado no lutador de UFC Yushin Okami. Já o titã blindado do Reiner foi inspirado no lutador de WWE Brock Lesnar. Attack on Titan já fez um collab com a Marvel. Pois é, a história se chamava Attack on Avengers e era basicamente os heróis da Marvel, como o Capitão América e Homem-Aranha, enfrentando os titãs que já conhecemos. Falando em heróis, 2 personagens de Attack on Titan foram inspirados em outros 2 personagens de Watchmen. A frieza de Rorschach inspirou Levi e a superioridade e liderança de Ozymandias inspirou Erwin. Outro fato curioso é que o Isayama também já falou que uma das suas referências para a aparência do Erwin foi um guarda-costas que aparece em um clipe antigo da Paris Hilton, chamado Paris for President. Porém, a sua maior inspiração para o personagem do Erwin veio de um militar alemão chamado Erwin Rommel. Esse cara foi acusado de uma tentativa de assassinato contra Adolf Hitler e, como pena, foi forçado a comer cianeto. Antes de ser uma obra de sucesso, Isayama planejava dar um fim trágico para Attack on Titan, onde todos os personagens morreriam. No entanto, depois da grande receptividade do público, o final foi alterado para não abalar ainda mais o psicológico dos fãs. Mas acho que mesmo assim não foi o suficiente, já que grande parte da comunidade não aceitou muito bem o final que ele planejou para a história. De acordo com Isayama, a premissa de Attack on Titan foi inspirada na premissa do jogo Muv-Luv Alternative, onde os aliens invadem a Terra e assassinam humanos. Isayama só trocou os aliens por titãs no caso. Ele também revelou que foi bastante influenciado pela franquia Jurassic Park, e isso pode explicar a aparição dos vários dinossauros que foram mostrados na abertura da segunda temporada. Além disso, parte das inspirações de Isayama para criar Attack on Titan também vieram do livro chamado Tales of Norse Mythology, que trata sobre a mitologia nórdica. Nessa lenda viking, os deuses constroem muralhas para se protegerem dos gigantes malignos que vivem do outro lado do oceano. Mas de alguma forma, esses gigantes acabam rompendo essas muralhas e massacram todos lá dentro. Falando especificamente dos titãs, a aparência e maneira de agir deles foram inspiradas em um homem bêbado. Quando era mais jovem, Isayama trabalhava em uma cafeteria e recebeu a visita de um cara completamente bêbado. A maneira de como ele era imprevisível, difícil de se comunicar e até um pouco medonho, segundo Isayama, o inspirou para criar os titãs. Mas não é como se o Isayama fosse um cara de difícil comunicação, já que ele trabalhou com uma pessoa que foi presa por algo bizarro. Um dos editores de Attack on Titan, chamado Park Jun-yoon, foi condenado a 11 anos de prisão pelo assassinato da sua esposa.
A cidade natal de Isayama, chamada de Ita, era cercada por várias montanhas. Isso fez imaginar se do outro lado daquelas montanhas poderiam haver monstros gigantes que observavam os minúsculos humanos do outro lado. E assim a sua ideia para as muralhas surgiu. A arquitetura alemã das casas dentro das muralhas foi inspirada em uma cidade real chamada Nördlingen, que não por acaso é uma das poucas cidades do mundo inteiro que é rodeada por um grande muro. Após 3 anos do estrondo, o capítulo final mostrou que Mikasa havia enterrado o que sobrou do Eren ao lado da árvore em que eles costumavam se sentar embaixo quando eram crianças. Curiosamente, esse é o mesmo lugar em que o primeiro capítulo teve início. Nessa cena, um pássaro surge de repente e coloca o cachecol na Mikasa, da mesma forma que o Eren fazia. A Mikasa então agradece ao pássaro, mas tratando ele como se fosse o falecido Eren. Essa interação realmente lembrou os dois, e já foi o suficiente para que muitos acreditassem que o pássaro realmente poderia se tratar do próprio Eren. Saíram até muitas teorias por aí de que o Eren tinha morrido e se tornado um pombo. A reencarnação do Eren ainda não recebeu nenhuma confirmação, mas como a inspiração de Isayama para a história foi o desejo irreprimível da humanidade por liberdade, o pássaro deve simbolizar Eren finalmente sendo livre após anos de escravidão. Já no primeiro episódio, podemos ver alguns garotos implicando com o Armin, aquele típico grupo que gosta de fazer bullying com quem eles acham mais fraco. Mas talvez você não tenha notado que eles tiveram um castigo severo. Pois é, em meio à confusão durante o ataque do Titã Colossal, podemos ver um dos garotos do grupo sendo literalmente esmagado por um pedregulho gigante. Pelo menos esse daqui não vai mais implicar com ninguém. Ainda no primeiro episódio, temos algo que para muita gente passou batido. Temos a tropa de exploração, também conhecida como divisão de reconhecimento, que está prestes a combater um titã, e muita gente não percebeu que quem liderava o grupo era o Kif Shads, o mesmo cara que seria o instrutor do Eren no futuro. Antes do Erwin ser o comandante, era o Kif Shads que comandava o grupo. Era exatamente o Kif quem estava no comando durante aquela operação. Muita gente não notou isso porque quando vemos ele como instrutor, ele já está um pouco diferente, com uma notável ausência de cabelo. Vocês já notaram que tanto Eren quanto Grisha, quando se transformam no titã de ataque, ficam com as orelhas pontudas? Curiosamente, o mesmo não acontece com Eren Kruger. Mas sabem outro titã que também tem a orelha pontuda? O Zeke em sua forma de titã bestial. Então, não é o tipo de titã que influencia, mas provavelmente os genes da pessoa, já que os 3 que têm orelhas pontudas são da família Yeager. Outra coisa curiosa de se notar da família Yeager é que na primeira temporada, o Eren se parecia muito mais com a sua mãe. Os traços do rosto, a sobrancelha, até as expressões pareciam. Isso durou por 3 temporadas, mas se você olhar o Eren da 4ª temporada, vai ver que ele já não lembra tanto assim a mãe dele. Pelo contrário, ele agora lembra muito mais os traços do seu pai, Grisha. Talvez você já tenha se perguntado por que o Kif nunca se casou. E quem responde essa pra gente é o próprio autor. Segundo ele, o personagem continua solteiro porque ele acredita que não merece ser feliz depois que tantas pessoas morreram sob o seu comando. É uma parada bem pesada quando se para pra pensar, ainda mais que a gente conhece ele como uma pessoa tão agressiva e valente, mas que se colocou essa condição como punição pelos seus erros passados. Se você não gostava dele antes, com certeza vai mudar um pouco o seu pensamento sobre o personagem depois desse fato. Quando você faz parte de um grupo com nomes tão icônicos como Titã Colossal e Titã Blindado, ser o Titã Quadrúpede pode não soar tão poderoso assim. Mas se hoje em dia ele já não passa uma vibe tão aterrorizante, antigamente era bem pior. Na primeira aparição do Titã Quadrúpede, ele tinha essa aparência aqui, que chega até a dar pena dele. E o motivo dele ter uma aparência tão diferente é que inicialmente ele foi planejado para ser um homem de meia idade, chamado Oliver Peak. E essa aparência combina bastante com os primeiros rascunhos de como seria esse primeiro personagem. Mas o tempo passou e o Isayama acabou decidindo por mudar essa ideia, e Oliver Peak se tornou Peak Finger, a Titan Shifter que conhecemos hoje. E olha, que bom que essa troca aconteceu. Historia é a única personagem que tem o seu nome no título de 2 capítulos do mangá. Isso aconteceu no capítulo 41, de nome História, e no capítulo 52, de nome Crystal Lambs, que é o nome que a História adotou depois de ter que renunciar ao nome da família Reis. Você sabia que antes de Attack on Titan estrear oficialmente, Hajime Isayama criou um protótipo de mangá em 2006, que é chamado de Volume 0 da franquia? Esse one-shot tem uma história bastante diferente do atual Shingeki no Kyojin. Nele, todos os titãs são imortais e todos podem se transformar em qualquer humano que tenham devorado. E não são muralhas que protegem a humanidade, mas sim árvores gigantescas que formam uma espécie de muro em volta do povoado.
Além disso, o ponto fraco dos titãs, ao invés da nuca, é um núcleo que fica localizado em lugares aleatórios dentro dos seus corpos. Os protagonistas dessa história são uma garota, que lembra um pouco a Gabi, e o tutor dela, que parece um pouco com o Eren do futuro, mas nem tanto. A grande diferença aqui está no fato de que o mestre dela, que parece ser a versão beta do Eren, morre já nessa edição, e a história deveria continuar com a menina. Porém, ainda nessa edição, podemos ver ele se transformando em titã, e agora ele realmente lembra mais a forma que ele ganhou na versão final do mangá. Outra coisa que podemos ver de interessante nessa one shot é na aparência dos titãs, que também era bem diferente. E enquanto os titãs do mangá e do anime se parecem com humanos gigantes bizarros, nessa versão beta os titãs pareciam mais um caveirão esquisito do que um humano. Uma grande diferença dela para o mangá atual é que as pessoas não usavam o DMT, que é aquele equipamento que eles utilizam para conseguir se locomover e combater os titãs, que acabou virando uma das grandes marcas do mangá e do anime. Mas se não existia isso na one shot, como que seria possível lutar contra um titã? Acredite ou não, os personagens simplesmente pulavam para atacar os titãs. Provavelmente o autor percebeu que não faria tanto sentido assim um humano normal ficar pulando da altura de um prédio de 3 andares, e que bom que ele percebeu isso. Afinal, o DMT é um dos grandes diferenciais do combate de Attack on Titan. Anne tem o hábito de falar enquanto dorme. E não só isso, como ela também tem o costume de murmurar o whoosh enquanto ela está sonhando que está chutando árvores durante o treino. Tá aí algo bem peculiar que a maioria de vocês não sabiam. Assim como Kiff, Erwin também está solteiro, mas por um motivo um pouco diferente. Não é que ele se culpe e queira se punir impedindo a felicidade. Segundo o autor, ele simplesmente não quer criar um compromisso, pois ele não sabe quando vai morrer, e em sua profissão pode ser tipo amanhã. Engraçado como os dois comandantes acabaram chegando na mesma conclusão de continuarem solteiros, mesmo eles tendo partindo de conceitos diferentes. Imagina 2 irmãos gêmeos idênticos, agora imagina que eles não são parentes. Pois é exatamente assim o Armin e a Nifa, eles são literalmente iguais, com pouquíssimas diferenças e não tem nenhuma relação. O fato é que nem o autor tinha percebido isso no início, ele fez os dois tão parecidos por acidente. E pro pessoal que só leu o mangá, imagina ver esses dois personagens em preto e branco, fica ainda mais complicado diferenciar um do outro. O legal é que até os amigos do Armin já notaram que eles se parecem. Agora, alguém que não se parece nada com o Armin é o Jan, porém eles compartilham uma história bem curiosa. Quando o autor estava começando a desenhar os personagens da história, um dos primeiros que ele criou era uma mistura entre o Jan e o Armin. Mas ele não deve ter gostado muito do resultado, e acabou dividindo esse personagem em 2, que viraram exatamente o Jan e o Armin. Que bom que o autor teve essa ideia, senão a gente poderia ter perdido essa dupla incrível do jeito que conhecemos. Geralmente, quando um mangaka vai desenhar um personagem, ele pensa em algo marcante pro visual. E no caso da Hanji, a coisa mais importante do seu design são seus óculos. Sim, o óculos foi a primeira coisa que Isayama pensou pra ela, já que, segundo ele, a visão da Hanji é tão ruim que sem os óculos ela não seria capaz nem mesmo de distinguir o Jan do Reiner, por exemplo. Por isso ela tem que estar de óculos para todo lugar que ela vai, senão seria um grande problema. No final do volume 11, o autor desenhou algo bem engraçado. Uma cena onde o Jan, o Armin, a Historia, o Connie e até mesmo a Mikasa se transformam em titãs. Primeiro temos que falar em como o titã da Mikasa ficou musculoso, bem semelhante ao titã de ataque. O Jan ficou parecendo o titã que o pai do Connie virou, o Sr. Springer. O Armin, nem preciso falar o que se destaca nele, né? Já o titã da história ficou parecendo um anjo gigante com aquelas asas, não é mesmo? Agora, alguém me explica o que aconteceu com Connie? O mais legal é que essa cena bizarra foi animada. Algo curioso sobre a história é que ela não foi planejada para ser uma personagem importante como uma rainha. Pelo contrário, o autor não tinha planejado nada para ela inicialmente. A primeira coisa que ele pensou foi no visual, e com o tempo ele foi dando mais e mais espaço para ela brilhar. Dá pra notar isso se você reparar bem, pois no início ela era praticamente um personagem para complementar o cenário, participando bem pouco e nunca sendo aprofundada. Porém, com o tempo, foi ganhando novas e novas camadas e subtramas. E aposto que já deve ter alguém vendo o vídeo pensando que eu tô inventando histórias da minha cabeça, mas não, isso foi dito pelo próprio Isayama. Ele deu uma entrevista na Kodansha's Weekly Shonen Magazine explicando o caso. Segundo ele, um dos personagens do 104º Esquadrão precisava ser uma personagem Mou, então ele fez o desenho da Krista como uma personagem perfeita, que a única qualidade era ser fofa. É isso mesmo, ele não pensou em mais nada pra ela, mas conforme a trama foi avançando, ele sentiu a necessidade de adicionar mais camadas pra ela. Durante essa entrevista, ele ainda afirmou que por causa do desenvolvimento da personagem, ela acabou virando a favorita dele. Existem vários motivos para tantos protagonistas de mangá terem o cabelo preto.
Um deles é que fica bem mais fácil de se identificar, já que o cabelo preto é a cor mais comum de cabelo no Japão. Porém, existe um outro motivo que acaba motivando muitos mangakas a irem por esse caminho: a praticidade. O cabelo preto, além de precisar de menos detalhes, é mais fácil desenhar linhas de velocidade. Segundo o próprio Isayama, como Eren seria um personagem muito enérgico, ele provavelmente teria que desenhar painéis com linhas de velocidade em grande quantidade, então ter o cabelo preto ia facilitar bastante o trabalho dele. Attack on Titan tem vários paralelos com a Segunda Guerra Mundial. Um deles é a forma como os eldianos que vivem em Marley são tratados. Eu vou contar como é e me digam se isso não soa familiar para vocês. Eles são tratados de uma forma horrível, precisam viver em guetos designados só para eles e ainda precisam usar braçadeiras para que eles sejam identificados. Se não bastasse tudo isso, eles ainda são comparados frequentemente com entidades demoníacas. Eu acho que já deu para perceber que tudo isso que foi colocado na história é uma grande referência ao que aconteceu com a Alemanha e os judeus, não é mesmo? O mais estranho disso tudo é que Eldia é inspirada na Alemanha. Pois é, mas como a gente sabe, existe um grande ciclo de ódio entre essas duas nações, e cada vez que uma está no poder, a outra é subjugada. Ainda falando sobre as guerras e os problemas entre as nações, sabemos que 99% dos asiáticos foram exterminados de Eldia. Por esse motivo, não temos tantos deles por aí. Por isso que a Mikasa foi sequestrada quando era pequena, pois os bandidos queriam vender ela no mercado negro. Segundo o chefe desses criminosos, eles iriam conseguir uma grana alta com a venda da garota. E isso não é nem algo escondido, foi algo bem destacado durante o anime e o mangá, mas muita gente acaba se esquecendo do contexto. Armin é sem dúvidas um dos personagens mais gentis e de bom coração, por isso um dos momentos mais chocantes que tivemos com ele foi quando ele teve que matar pela primeira vez. Será que vocês lembram como foi? Estamos falando aqui de um soldado treinado para matar titãs em um anime que se chama Attack on Titan. Mas aí é que tá a pegadinha, pois a primeira vez que ele teve que matar não foi com um titã. Armin e Jian estavam tentando fugir dos capangas do Kenny Ackerman, mas durante a fuga, Jian teve uma arma apontada para sua cabeça. Nesse momento, Armin teve que fazer uma das escolhas mais difíceis da sua vida em uma fração de segundos: matar aquele homem ou perder o seu amigo. Para nossa sorte, ele escolheu salvar o Jian, e essa foi a primeira vez que ele matou na série. Esse foi um momento importantíssimo para o desenvolvimento do personagem, já que isso mexeu muito com sua cabeça. Já repararam como o nariz do Armin é tão pequenino em comparação com outros personagens, como o Zeke, que tem um narigão potente? Isso foi proposital. Segundo o autor da obra, ele fez o nariz do Armin arredondado e pequeno, para passar uma maior impressão de que ele é alguém moderado e fraco. Muitas vezes a gente nem repara nesses detalhes, mas existem muitas escolhas estéticas que estão ali só para reforçar uma característica do personagem. E vamos combinar que realmente o Armin passa essa sensação. Vocês já notaram que alguns personagens de Attack on Titan se parecem bastante com alguns personagens de Hunter x Hunter? Existe muita gente na internet afirmando que o Isayama teria se inspirado em alguns personagens do Togashi na hora de criar os personagens de Attack on Titan, mas eu vou ser bem sincero com vocês, não encontrei nenhuma fonte oficial que confirme essa teoria. Mas assim, por mais que oficialmente não tenha sido confirmado, vamos combinar que a Enya é praticamente igual a Pakunoda, principalmente o nariz das personagens. Mas a Enya não é a única que parece ter sido inspirada em Hunter x Hunter. Aqui nós também temos o Levi e o Feitan. Opa, acho que eu cometi um erro. Isso, agora sim. Esses daqui são o Levi e o Feitan. Brincadeiras à parte, temos que admitir que os dois personagens compartilham muitas semelhanças. Ambos têm esse olhar, ambos são baixinhos, apesar do Feitan conseguir a façanha de ser menor do que o Levi, e ambos são extremamente rápidos e bons com espadas em seus respectivos universos. Até o cabelo dos dois é parecido. Faz bastante sentido o Feitan ter sido a inspiração, mas como eu disse no caso da Enya, não encontrei nenhuma fonte oficial que comprove isso. Então vamos dizer que tem 99% de chance disso aqui ser real. É bem comum que alguns personagens tenham seus nomes mudados desde a ideia original até a versão final. Porém, não é tão comum que essa troca aconteça depois que o personagem já existe. Por acaso vocês se lembram do Barrick? Talvez não, mas isso acontece porque ele mudou de nome. No capítulo 47 tivemos o personagem Barrick, porém depois trocaram o nome dele para Marcel. Isso mesmo, eu tô falando do Marcel Galliard. E talvez alguém fale que isso é mentira, que tem a versão física do mangá e não existe nenhum Barrick. E bom, essa pessoa também não está mentindo. Mas calma, deixa que eu explico. O nome Barrick apareceu na revista da editora Kodansha, onde são publicados os capítulos. Além disso, também apareceu na internet, graças às traduções não oficiais. Porém, depois disso, decidiram mudar o nome para Marcel, e quando compilaram esse capítulo no volume do mangá, realizaram a troca do nome. Por isso, quem tem o mangá nunca viu o Barrick.
ou até mesmo quem leu online, mas não na época do lançamento. Apesar de que, se você lê online hoje em dia, ainda dá pra encontrar alguns lugares que não trocaram o nome. E já que estamos falando do Beric, ou melhor, do Marcel, vamos falar sobre o seu nome. Marcel significa pequeno guerreiro em francês, o que acaba combinando muito com ele, já que ele faz parte do esquadrão de guerreiros. Talvez você já tenha notado que não existe muita gente acima do peso em Attack on Titan, o que por um lado faz bastante sentido, afinal estamos acompanhando a história do ponto de vista de soldados muito bem treinados. Mas já parou pra pensar quem é o mais pesado dos personagens? Segundo o guia de Attack on Titans, é o Kenny Ackerman, que além de ter 1,90 m de altura, ainda possui incríveis 120 kg. À primeira vista, ele parece meio magro, mas não se enganem, ele é a pura força do clã Ackerman condensada. Só pra vocês terem ideia, caso ele tivesse que lutar no UFC, ele entraria na categoria peso pesado, e mesmo assim entraria no limite, ou seja, se ele ganhasse 1 quilinho, nem nos peso pesado, ele poderia mais participar. Cada um dos 9 titãs originais tem habilidades e capacidades únicas, porém, entre todos, o titã blindado é o que possui a habilidade mais conveniente de todas. Além de já ser naturalmente mais resistente devido à sua couraça protetora, ele também pode mudar a consciência dele de lugar para qualquer parte do seu corpo. Confuso? É bem simples na verdade. Imagine que tudo que define quem você é, ou seja, a sua consciência, está no seu cérebro. Mas aí você decide que é mais conveniente que ela esteja, sei lá, mais perto da barriga ou no braço esquerdo. É exatamente isso que o titã blindado é capaz de fazer, e isso é bastante roubado, já que graças a esse poder, ele conseguiu sobreviver a um golpe que poderia ter sido fatal, simplesmente transferindo sua consciência para o resto do corpo. Mas apesar de ser um poder incrível, ele só foi usado uma única vez, e justamente quando foi mais conveniente, e nunca mais falaram sobre ele. Inclusive, existe a teoria de que isso não é um poder do titã blindado em si, mas aí as coisas ficam ainda mais difíceis de se explicar do porquê o Reiner conseguiria fazer algo tão absurdo. Se você olhar para Ymir, você provavelmente não vai dar para ela algo muito além de 17 anos de idade, mas a verdade é que estamos falando de uma senhora de quase 80 anos. Acontece que a Ymir passou 60 anos na forma de um titã sem mente, e seu corpo só começou a envelhecer quando ela conseguiu retomar a sua forma humana, após se tornar a nova portadora do titã mandíbula. No episódio em que a gente descobre mais sobre o passado do Grisha, podemos ver que ele anda extremamente assustado, e isso é bem fácil de entender, já que ele sabia que o Eren do futuro estava observando tudo o que acontecia na sua vida através dos seus próprios olhos. E vamos combinar, esse episódio foi bem tenso, dá pra sentir a agonia do Grisha e o medo que ele tá sentindo durante todo o episódio. Toda cena que ele aparece, ele tá com aquela cara de assustado. Bertolt tem uma característica bem chamativa, que é o fato dele dormir em posições estranhas. Mas o que poderia ser só uma excentricidade dele, acabou virando um entretenimento pro resto do esquadrão. Acontece que o pessoal do 104º Esquadrão se baseava nas formas que o Bertolt estava dormindo para tentar prever o clima. Quem precisa de ler o jornal quando se tem uma previsão do tempo do Bertolt toda manhã? Você já parou pra pensar quem é a pessoa mais estilosa de Attack on Titan? Bom, a resposta do autor certamente vai surpreender a todos, afinal, segundo o Isayama, Nifa é a mais estilosa. E é meio difícil perceber isso quando a gente praticamente só viu ela usando o uniforme militar, mas nos momentos que a gente não vê, aparentemente ela manda muito bem nos looks. Vocês já notaram como a Isabel, aquela velha amiga do Levi, se parece com o Eren? Como vimos antes, o Eren tem propositalmente os traços da mãe no início da história, e posteriormente acaba ficando bem parecido com o pai. Então os fãs criaram uma teoria de que a Isabel seria prima do Eren, por parte da família da mãe do Eren. Claro, é tudo só uma teoria. Além do mais, como já vimos com Armin e a Nifa, ser parecido não necessariamente significa algo. Os guerreiros, ou também conhecidos como Esquadrão de Guerreiros, são um seleto grupo de pessoas que conseguem se transformar em titãs em Marley. E eles foram desenhados em sua forma humana primeiro, e depois em como seriam transformados. Ou melhor, quase todos, já que o Bertolt fez o caminho inverso. Isayama fez o Titã Colossal primeiro, e depois pensou em como aquela criatura seria se fosse um ser humano frágil e dócil. E assim, nasceu o Bertolt. Um dos momentos que mais gerou ódio e revolta na comunidade foi quando Eren começou a insultar a Mikasa, a ponto de fazer ela chorar. Essa cena é muito memorável, e duvido que alguém tenha se esquecido desse momento. Mas o que muita gente não notou é que parece que o Eren estava quase chorando durante um momento dessa cena, já que, como sabemos, ele nunca deixou de se importar com a Mikasa. Olha que judiação, gente, estão vendo as lágrimas quase escorrendo? Em um momento do anime, podemos ver que o Eren possui uma membrana nictitante, ou como é conhecida popularmente, terceira pálpebra, que é algo bastante comum em alguns animais, como em crocodilos, por exemplo.
E é algo bem útil, pois além de permitir que o animal mantenha seus olhos fixos na presa sem precisar piscar, já que essa membrana tem funções de manter o olho úmido, essa membrana também serve como uma camada protetora. É algo bem curioso, mas que muita gente não percebeu, porque só foi dado destaque em uma cena lá atrás, na primeira temporada, onde vemos ela rapidamente aparecendo e sumindo, além de que ninguém comenta sobre isso durante o anime. Porém, se você reparar bem, durante a quarta temporada, o olho do Eren, quando transformado em Titã, está sempre cinza, indicando que essa terceira pálpebra está sempre ali. Se lembram do Titã que devorou o Marco? Pois é, ele foi desenhado para se parecer com o diretor do anime de Attack on Titan, Tetsuro Araki. Acham que ficou parecido? E já que estamos falando de inspirações em pessoas reais para os titãs, temos um bem curioso, o ex-presidente Donald Trump. O Donald Trump já foi representado de alguma forma em várias obras, mas é no mínimo engraçado imaginar que em Attack on Titan o muro é para repelir ele. Nunca tivemos confirmação do autor, mas sabemos que ele desenha vários titãs se inspirando em pessoas reais, então esse que se parece especificamente com o Donald Trump, muito provavelmente é um desses casos. Se tem algo que o autor de Attack on Titan parece gostar, é de recriar memes em sua obra. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas vários memes foram replicados de alguma forma na história. Esse menino aqui, por exemplo, não é lá o meme mais famoso aqui no Brasil, mas é um meme bem conhecido de modo geral. E temos uma cena no mangá onde dá pra ver um menino bem parecido com ele lá no fundo. A semelhança é muito grande pra falar que é mera coincidência. Aparentemente, tem muitas cenas que parecem ter sido inspiradas em memes, mas o mais legal é que também temos recriações de memes fora da história, ou seja, não são canônicos. No Japão, Attack on Titan, ou melhor, Shingeki no Kyojin, era lançado mensalmente na revista Besatsu Shonen Magazine, da editora Kodansha, e muitas vezes, por ser um dos maiores sucessos, Attack on Titan ganhava o direito de aparecer sozinho na capa. O autor aproveitou as capas da revista para recriar cenas de séries e filmes, entre outras coisas. Mas uma específica foi baseada em um meme bastante conhecido, onde temos Eren, Mikasa, Armin e Levi com poses idênticas ao do meme. Aí fica fácil notar a referência, na verdade. Se você achava que o único problema que as pessoas desse universo precisam lidar são os titãs, aparentemente eles também precisam aturar o Pennywise. Pois é, parece loucura, mas o autor escondeu o famoso palhaço do filme It, a Coisa em um dos painéis do mangá. E olha, não é dos mais fáceis de se encontrar. Afinal, é uma imagem com uma multidão gigantesca. É quase como brincar de Onde Está o Wally, só que numa versão maligna. Mas se você ainda duvida que esse palhaço é o Pennywise, na versão colorida dessa mesma imagem, não existem mais dúvidas. O mais engraçado é que isso nunca foi realmente confirmado pelo autor, então ainda tem muitas pessoas que acreditam que esse seja o palhaço do episódio 87. Até poderia ser, mas vamos combinar que o cabelo lembra muito mais o Pennywise. Ou é ele, ou o palhaço do Attack on Titan decidiu sair naquele dia fantasiado de It, a Coisa. Os jogos da franquia Pokémon são conhecidos por incluírem várias referências à cultura pop de modo geral. Temos citações de filmes famosos, personagens inspirados em histórias clássicas e até mesmo momentos clássicos de outros animes. E não é que eles colocaram uma referência a Attack on Titan no game Pokémon Legends Arceus? Em uma das vilas que a gente passa, encontramos uma mãe falando pro filho não ir muito longe, quando o moleque fala que quer ir pra fora das muralhas. E pra deixar a referência ainda mais nítida, nesse mesmo jogo, o personagem jogável faz parte de uma Survey Corps, e ainda encontramos um personagem loiro chamado Zeke durante o jogo. Então, tudo isso é claramente uma referência a Attack on Titan. E olha que Pokémon não foi o único jogo a fazer uma referência. Até mesmo Cyberpunk 2077 já fez referência ao anime, ao replicar a saudação feita pela tropa de exploração. Agora vamos falar sobre uma referência tão escondida que é quase impossível descobrir, a não ser que você assista o anime legendado em inglês. Existe um personagem em Attack on Titan que se chama Samuel Link Jackson, uma clara referência ao Samuel L. Jackson. E talvez você pense, eu não lembro de ter ouvido esse nome antes. E é aí que tá, o nome dele já até foi dito em voz alta, mas na cena em questão não deu pra ouvir direito. No episódio 3 da primeira temporada, quando Keith Shadds está dando as boas-vindas aos novos membros, daquele jeitão que vocês estão ligados. Enquanto ele ia fazendo as perguntas pra galera, o anime muda pra outra cena, mas ele continuava fazendo seu trabalho, só que a gente só ouve ele falando bem baixinho lá no fundo, então mal dá pra escutar o que tá acontecendo. Porém, a legenda ainda mostra o que está sendo dito por lá. Por isso, em um certo momento, temos o Samuel falando seu nome completo, Samuel Link Jackson. Algo que muita gente deve ter passado batido foi o nome que a Hanji deu para 2 titãs capturados no anime.
Ela chamou um gigante de Solney e o outro de Bean, que segundo ela, eram os nomes dos líderes de uma tribo de canibais humanos que mataram e comeram muitas pessoas no passado. Mas o que muita gente não percebeu foi que esses nomes realmente foram inspirados em um canibal da vida real. Solney Bean era o líder de um clã na Escócia que matou e canibalizou mais de 1000 pessoas. Se vocês já acharam a história da Randy bizarra, saber que a história real não era lá tão diferente faz tudo ficar ainda mais pesado. Uma cena perfeita para quem gosta de easter eggs é quando Eren experiencia o passado, mas ele acaba vendo outras realidades também. Nessa cena a gente vê várias imagens passando rapidamente na tela, e muitas delas são bem interessantes, como o momento que podemos ver o Rainer e o Levi pegando uma sauna juntos. Mas não é sobre esse momento que eu vou falar, mas sim da aparição da Mikasa gótica e do Armin nerd. Quem é leitor fanático do mangá deve ter pegado a referência, afinal esses personagens são de uma história paralela que aconteceu nas prévias do mangá, com prévias falsas. Resumindo, quando ia sair a prévia do próximo volume, o autor fazia uma brincadeirinha e lançava antes uma prévia falsa, e entre os volumes 21 a 34, as prévias falsas eram histórias desse universo paralelo, onde os personagens de Attack on Titan estão vivendo como estudantes comuns. E é de lá que surgiu a Mikasa gótica e o Armin nerd. E se você ficou chocado em saber que existe um Attack on Titan no High School, vai se surpreender ainda mais ao saber que existe uma versão Kids do anime. O anime Attack on Titan Junior High é um spin-off do original, só que bem mais leve, para as crianças poderem curtir os personagens em um ambiente escolar mais tranquilo, o que pra mim já é um conceito meio bizarro. Mas deixando isso de lado, o que eu quero falar é sobre um easter egg que acontece nesse spin-off, onde a personagem Frida tem uma conversa com a Krista, que é chamada assim nessa animação, e acaba abraçando ela emocionada, por ela falar que não se importaria de ser como sua irmã mais velha. Isso aconteceu em 2015, 3 anos antes de uma cena bem parecida acontecer no anime principal, onde elas têm uma conversa bem parecida, e também rola a mesma cena de abraço. Claro que em Attack on Titan elas não estavam discutindo sobre problemas da escola, mas tirando isso, é quase tudo a mesma cena. Inclusive, a Frida foi mostrada nesse spin-off antes mesmo dela aparecer no anime. Como eu disse mais cedo, o autor às vezes faz referências de filmes e séries nas capas da revista. E tem algumas sobre séries e filmes japoneses, que eu pessoalmente nem conheço, mas tem uma específica que ficou famosa por retratar a capa de um filme muito famoso. Essa capa aqui é uma recriação da capa do filme O Clube dos Cinco, que talvez você não conheça, afinal é um filme de 1985, mas foi um grande sucesso da época. Como vimos mais cedo, o diretor do anime foi homenageado sendo recriado como um titã. E ele não foi o único a ganhar essa homenagem, pois alguns dos dubladores também foram transformados em titãs. Os dubladores Yuki Kaji, Yui Ishikawa e Marina Inoue, que são respectivamente as vozes do Eren, da Mikasa e do Armin, também foram retratados como titãs. E explosões em geral são bem parecidas, mas existe uma que se destaca, aquela que a gente aprende sobre no Fundamental e que causa uma enorme fumaça em forma de cogumelo. Não é de hoje que várias mídias fazem referência a esse acontecimento trágico e marcante da história da humanidade, e com Attack on Titan não foi diferente. Aconteceu quando Bertolt se transformou no Titã Colossal e causou uma enorme explosão, e a fumaça deixada é uma clara referência à explosão da bomba atômica. No anime, inclusive, foi dito que naquele dia a humanidade se lembrou, sendo uma metáfora para o povo do Japão, do dia em que foram atacados pelas bombas atômicas. Sempre foi um grande mistério o que teria acontecido com os pais do Armin. E talvez isso tenha passado batido pra você, mas depois de muitos episódios, a gente descobriu o que realmente aconteceu com os pais dele. Caso você não se lembre, no início do anime, o garoto comenta com Eren que seus pais estavam planejando conhecer o mundo fora das muralhas, e isso ficou ali jogado durante muitos episódios. Mas na terceira temporada, durante o interrogatório de um membro da brigada da polícia militar, ele conta sobre um casal que tentou voar por cima da Muralha Maria usando um balão de ar quente, então eles mataram o casal, já que eles estavam tentando fugir. E foi na enciclopédia dos personagens de Attack on Titan que o autor confirmou que realmente esse soldado se referia aos pais do Armin. A gente viu várias referências dentro de Attack on Titan, mas agora vamos ver o inverso. Vamos dar uma olhada em quais outros animes referenciaram essa obra. No anime Servant Service, tem uma cena onde mostra o uniforme militar característico de Attack on Titan pendurado ao fundo. Temos também o anime Watamote, onde podemos ver os personagens fazendo a mesma saudação feita pela tropa de exploração.
Já no anime chamado Kiss Him, Not Me, temos várias referências a Attack on Titan, como por exemplo os personagens usando uniformes incrivelmente semelhantes ao da tropa de exploração, e também uma cena onde uma personagem menciona o Capitão Levi. Em Nisekoi, as personagens não só fizeram uma réplica de uma cidade e de uma espécie de muralha na areia, como também fizeram uns gigantes comendo a galera. Essa aqui fica até difícil não notar. Outro que faz uma referência foi o Daily Life of the Mortal King, onde a Mikasa simplesmente aparece durante uma cena em um avião. Até mesmo Jujutsu Kaisen quis entrar na brincadeira e colocou uma cena onde os personagens correm de uma forma que lembra bastante um dos titãs anormais de Attack on Titan. Não é segredo nenhum que o autor de Attack on Titan gosta de Game of Thrones e que ele teve várias inspirações nessa série para criar sua história. Mas ele deixou isso bem mais nítido quando fez uma clara referência aos personagens da série no capítulo 96 do mangá. E se você acha que eu tô inventando, que os personagens se parecem apenas por coincidência, eu preciso avisar que o Isayama já fez vários desenhos dos personagens de Game of Thrones em seu blog pessoal, além de com bastante frequência comentar sobre a série. Muitos animes acabam dando spoilers sobre coisas que vão acontecer já na abertura, e isso é super normal. Porém, Attack on Titan deu um spoiler colossal, digamos assim. Na abertura da terceira temporada, a gente vê uma rápida sequência de imagens, que primeiro mostra o rosto de um titã colossal e em seguida o Armin acordando de um sonho. Até aí, tudo bem. Só que se você diminuir a velocidade da abertura, você vai ver uma imagem do Armin todo queimado, escondido exatamente nessa sequência. Ou seja, desde o início da temporada, a gente já estava tomando spoiler que o Armin seria torrado pelo titã colossal do Bertolt e também que o Armin seria o próximo titã colossal. E o mais absurdo é que isso acontece no minuto 1 e 3, e aqui a sua cabeça vai explodir, pois a primeira transformação do Armin acontece exatamente no capítulo 103 do mangá, apesar de que nesse capítulo a gente só vê a explosão de longe. Uma coisa que todo mundo já deve ter percebido é a semelhança entre aquele gigante que aparece em One Punch Man, o Marugori, com os titãs. O personagem pode ter sido uma referência de Attack on Titan dentro de One Punch Man, afinal ele parece ser uma mistura do titã colossal e o titã blindado. Agora, sabe algo ainda mais legal? O Zeke Yeager no Japão é dublado pelo mesmo dublador de Dio Brando, enquanto que Irving Smith é dublado pela mesma pessoa que dá a voz ao Jotaro Kujo. Ou seja, naquela cena onde os dois se confrontam, é praticamente o Dio contra o Jotaro. Inclusive, tem até montagens pela internet que misturam essa cena com os efeitos sonoros de Jojo. Hoje em dia já sabemos tudo sobre Marley, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que já no primeiro episódio do anime existe uma referência bem discreta e até malandra sobre a existência de Marley? No card que mostra o título e o número do episódio, vemos rabiscos de uma muralha, um mar e um castelo que simboliza o reino de Marley. Você chegou a prestar atenção nos rabiscos desses cards alguma vez? No primeiro episódio, assim que o Eren acorda de um sonho, ele olha pra Mikasa e do nada pergunta se o cabelo dela cresceu. Naquela época isso parecia ser só uma viagem do personagem, pois o cabelo dela já era longo, mas na verdade isso era uma dica de um acontecimento futuro. Desde o primeiro capítulo, o Eren já teve visões do futuro, e ao voltar desse sonho, ele se confundiu achando que o cabelo da Mikasa havia crescido, pois estava pensando na Mikasa do futuro, a que tem cabelo curto. E olha, não é que ninguém havia suspeitado, já circulavam teorias sobre isso antes mesmo da Mikasa cortar o cabelo. Quando ela cortou o cabelo de fato, muita gente se lembrou daquela dica do início do mangá. Existem várias outras coisas escondidas no primeiro episódio do anime. Por exemplo, quando Eren acorda debaixo da árvore depois de ter um sonho com várias visões. De início não dava pra saber muito bem do que se tratava esse sonho maluco que ele teve. Mas se você olhar mais atentamente para essas cenas e pausar nos momentos corretos, vai perceber que as visões mostram muitas coisas que iriam acontecer no futuro. Temos várias dicas do que aconteceria no final do próprio primeiro episódio, como nesse trecho em que mostra a mãe do Eren sendo capturada pelo Titã Sorridente, e esse frame que mostra o ataque dos titãs em Shiganshina. Dentre essas visões, também podemos ver as roupas e brinquedos, supostamente da família Tybur, sendo o uniforme vermelho bem semelhante aos dos guardas da família, e os brinquedos, que também lembram os que vimos no início do episódio 6 da quarta temporada, onde o foco eram os Tybur. Então, seria essa uma provável visão de alguém da família Tybur, como da própria Lara? Naquele momento, Eren ainda não possuía nenhum titã, então tudo indica que essas foram visões enviadas a ele por alguém através dos caminhos, provavelmente a própria Ymir Fritz. E o nome desse episódio já sugere isso, já que o seu título é Pra Você há 2000 anos no futuro, indicando que Ymir possa ter enviado essas memórias pro Eren no futuro.
Ainda no primeiro episódio, na cena em que Grisha mostra a chave do porão pela primeira vez ao Eren criança, a câmera foca na chave e evita mostrar o rosto do Grisha. Já na quarta temporada, quando o mesmo evento acontece, vemos o rosto do Grisha assustado e encarando o Eren adulto na sua frente, enquanto fala da chave. Também há outros momentos em que supostamente vemos a aparição do Eren adulto na primeira temporada. Como nessa cena do retorno da tropa de exploração, em que vemos esse personagem extremamente semelhante ao Eren de costas. Mas essa não foi sua única aparição, pois também testemunhamos esse homem misterioso em outros dois momentos. O primeiro nessa cena do barco saindo de Shiganshina, em que vemos esse personagem encapuzado no canto. E posteriormente o vemos novamente ao fundo dessa outra cena, que se passa no local onde ficavam os refugiados que estavam no barco. Pode até não ser o Eren, já que isso nunca foi confirmado, mas que é parecido com o menino Tatakai, isso é. Uma das primeiras grandes revelações do anime foi de que o Eren era um Titan Shifter, mas você sabia que isso foi sugerido muito antes do seu titã ser revelado? Durante o treinamento militar, Eren acabou caindo e batendo a sua cabeça contra o chão, enquanto tentava usar um DMT quebrado. Em uma cena seguinte, depois que a sua cabeça já havia sido enfaixada, se você prestar atenção, dá pra ver facilmente vapor saindo da sua cabeça. Aquilo foi uma grande evidência dos seus poderes de titã, que passou batido pra muita gente que assistiu. Depois do ataque a Shiganshina e antes do Eren se tornar um recruta, vemos ele conversando sobre o ataque do titã blindado e do titã colossal com outras pessoas. Porém, você notou que quando ele começa a falar sobre o blindado, a câmera imediatamente muda para focar no Reiner de costas? E a mesma coisa acontece quando Eren menciona o Colossal, já que a câmera se expande só para mostrar o Bertolt no cantinho da tela. Esse foi outro momento em que Attack on Titan nos deu pistas de quem eram os inimigos infiltrados. Um grande momento que evidencia o Eren vilão do futuro é quando Reiner e Eren estão treinando juntos, quando ainda são dois cadetes. Como uma brincadeira, Reiner diz ao Eren algo como: na próxima você vai ser o inimigo. O problema é que o Eren realmente levou seu papel a sério. Outro momento do Eren vilão foi quando ele estava enfrentando a Titã Fêmea em sua forma Berserk e soltou a sinistra frase: eu vou destruir completamente esse mundo. É claro que nesse ponto da história, ninguém realmente acreditou nele, já que ele era o protagonista da série. Mas como vocês bem sabem, ele definitivamente não estava brincando. Vocês se lembram da icônica pergunta que Erwin faz pro Eren a sós? Ele faz a seguinte pergunta: quem você acha que é o verdadeiro inimigo? Isso significa que antes que qualquer pessoa pudesse sequer pensar nessa hipótese, Erwin já imaginava que os titãs não eram os verdadeiros inimigos que a humanidade dentro das muralhas precisava enfrentar. No momento em que Reiner e Bertolt revelam que eles são o titã blindado e o titã colossal, você pode ver os seus rostos se assemelhando aos dos seus titãs, assim que os raios da transformação passam na frente deles. O problema é que isso ocorre muito rápido e só dá pra perceber se pausar no momento certo. O fato de que os Titan Shifters de Marley eram chamados de guerreiros também já foi evidenciado algumas vezes. No momento em que Reiner se revelava pro Eren no topo da muralha, ele faz um discurso e diz várias coisas que não faziam o menor sentido naquela época. Dizendo que ele precisava assumir as consequências das suas ações e, como um guerreiro, cumprir o seu dever. Por mais que os próprios fãs e o pessoal da tropa de exploração não tenham entendido muito bem o que ele queria dizer quando disse ser um guerreiro, hoje entendemos muito bem que ele estava falando sobre o programa de guerreiros de Marley. Pouco depois da primeira missão do 104º Esquadrão de Cadetes, Annie olha para todos os corpos das vítimas dos titãs e pede desculpas como se ela tivesse culpa por suas mortes. Na época, todos pensavam que ela estava arrependida por não ter conseguido proteger todas aquelas pessoas dos titãs que invadiram as muralhas, mas hoje sabemos muito bem que não era bem isso. Aquilo foi mais um momento em que tivemos pistas de quem eram os inimigos infiltrados. Quando Grisha era o líder dos restauracionistas de Eldia, seu principal aliado e braço direito era um rapaz conhecido como Greasy, e mais tarde descobrimos que ele era tio de Falco e Colt, o que justifica seu nome e a incrível semelhança entre eles. Ainda no passado de Grisha, quando ele e sua irmã passam correndo pela cidade, vemos um rapaz de óculos gritar com eles. Mas não se engane com essa aparência, pois aquele rapaz de óculos era o próprio Tom Xaver. Quando Kruger está prestes a dar o poder do titã de ataque ao Grisha, ele menciona Mikasa e o Armin, mesmo que os dois nem fossem nascidos naquela época.
Depois de dizer isso, o próprio Kruger estranhou quem seriam essas duas pessoas. Essa foi uma grande evidência do verdadeiro poder do Titã de Ataque, que é a habilidade de ter acesso às memórias dos seus portadores futuros. No caso, o Kruger mencionou Armin e a Mikasa, pois essas foram memórias que ele recebeu do próprio Grisha do futuro, de quando ele estava passando seus poderes titãs ao seu filho Eren. Antes de acessar as memórias de Eren Kruger, o menino Tatakai costumava se transformar mordendo a própria mão. Porém, justamente depois de ver que Kruger se cortava com uma faca para se transformar, Eren passou a fazer o mesmo e nunca mais mordeu a própria mão depois disso. Se bem que ele não precisava de tudo isso para aprender a se transformar com uma faca, né? A cena da 4ª temporada em que Zeke arremessa uma bola de beisebol pro Eren é uma referência direta à imagem de Ymir fazendo um pacto com o diabo que costumávamos ver na 1ª temporada. Ainda nessa mesma cena do Zeke jogando a bola pro Eren, temos outros detalhes nas entrelinhas. Zeke havia explicado seu plano de eutanásia dos Eldianos e havia perguntado se o Eren concordava com suas ideias. Então, no momento em que ele jogou a bola de beisebol pro Eren pegar, segundo o próprio Zeke, seria como um aperto de mão para os dois validarem esse acordo e terem um objetivo em comum. Mas o fato de que o Eren propositalmente não pegou a bola jogada pelo Zeke simboliza que ele não havia aceitado o acordo do seu irmão. Essa também foi uma das razões pelo qual Zeke começou a suspeitar se o Eren realmente iria seguir em frente com o seu plano de eutanásia ou não, e já esperava que ele fosse por outro caminho depois que eles ativassem o poder do Titã Fundador. Além disso, essa cena também simboliza que dessa vez não haveria acordo com o demônio, representado por Eren, e que ele seguiria conforme as suas próprias vontades e objetivos. Quando Reiner avançou contra a Titã Fêmea para, como sabemos hoje, simular que iria atacá-la, antes dele entrar em seu alcance de ataque, ele tirou seu capuz para revelar o seu rosto para N de uma vez. Assim, ela não ia, cê sabe, esmagar quem não devia. Durante a luta do Eren contra a Titã Fêmea na floresta, Eren ficou com um olhar vidrado depois da Titã assumir uma pose de luta específica. Naquele momento, Eren reconheceu que aquela poderia ser a N e quase falou o nome dela em voz alta para nós, os espectadores. No entanto, a cabeça do menino Tatakai foi decepada com um chute antes disso acontecer. Quando Ymir leu o conteúdo de uma lata dentro da torre, foi quando Reiner descobriu que ela havia vindo de Marley, mas o que contribuiu ainda mais para isso foi quando Ymir disse que o que havia naquela lata era arenque. Arenque são uma espécie de peixe de água salgada, e nenhum humano dentro das muralhas sequer sabia que o mar existia. Então, depois dessa, Ymir revelou que ela realmente tinha vindo de fora das muralhas. Após a torre onde os cadetes estavam presos começar a cair, Ymir aparece para recolher todo mundo nas suas costas. Mas você notou que o Bertolt estava quase tocando foda-se e mordendo a própria mão para se safar dessa? Assim que o Titã Bestial se revelou perto da torre, os únicos cadetes que ficaram mais assustados do que o normal com a visão daquele Titã foram Reiner, Bertolt e Ymir, como se eles soubessem de algo. E eles realmente sabiam, e muito. Quando Ymir revelou sua forma titã, Reiner e Bertolt ficaram anormalmente chocados, já que eles sabiam que aquele era o Titã Mandíbula e se lembravam muito bem daquele titã por ele ter devorado seu parceiro Marcel Galliard. Como eles nunca tiveram a chance de ver Ymir voltar à forma humana quando Marcel foi devorado, é natural que os dois ficassem chocados ao ver que aquela mulher com quem conviveram era, de fato, a assassina do seu amigo. Essa é pra quem também é fã de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Já repararam como a mãe do Eren e a mãe dos irmãos Eric possuem o mesmo penteado? Não só isso, mas ambas também possuem a mesma dubladora no Japão, a Yoshino Takamori. Bem, mas isso não são as únicas coisas que elas têm em comum, se é que você me entende. Você já se perguntou por que o Eren escolheu aquele momento específico para atacar e comer o Willy Tybur? Por que não mais tarde ou mais cedo? Bom, a verdade é que o momento em que Eren se transforma debaixo do palco para devorar o Willy Tybur foi friamente calculado. Eren escolheu devorá-lo só depois que Willy terminasse o seu discurso e anunciasse da própria boca que a guerra, enfim, havia começado. Ao devorar o homem nesse momento, Eren quis passar a mensagem a Marley de que, de fato, a guerra começou. Mas foram os próprios Marleyanos que trouxeram essa guerra até eles mesmos, e que os Eldianos estavam só se defendendo. Assim que o Titã do Zeke surgiu, todos da tropa de exploração se referiam a ele como criatura ou monstro, exceto Reiner e Bertolt, que já chamavam aquele Titã de macaco ou bestial. Os próprios Eldianos dentro das muralhas não sabiam que era um macaco.
Então só de chamar o Titã do Zeke dessa forma foi como entregar de bandeja o fato de que eles sabiam muito mais coisas do que o resto do grupo. Na segunda abertura de Attack on Titan, quando vemos os rostos dos personagens aparecendo um a um, vemos que os moradores de Parades são mostrados todos do lado direito da tela, enquanto os guerreiros de Marley, Reiner, Bertholdt e Annie são mostrados do lado esquerdo da tela, simbolizando que por algum motivo eles estavam separados do resto. A letra da abertura 7 foi escrita para tentar simbolizar os sentimentos de Eren durante a quarta temporada, sendo feita na perspectiva do menino Tatakai. A parte tudo que sempre quis fazer era salvar sua vida, nunca quis pegar uma faca, simboliza duas coisas. O fato de que ele só queria salvar o seu povo eldiano, mas para isso, um genocídio em massa seria necessário. E 2, simboliza o passado dele após salvar Mikasa dos traficantes, onde ele literalmente foi forçado a usar uma faca para salvar alguém. Outra coisa sobre a sétima abertura, que simboliza os sentimentos de Eren, são os momentos em que ele é mostrado em sua fase adulta e infantil. Quando ele aparece como um adulto, Eren está sozinho e sem emoções, enquanto seu lado infantil corre feliz junto de Mikasa e Armin. Isso simboliza que ele foi aos poucos se afastando dos seus amigos devido ao curso das suas ações. Ele escolhe seguir a frase da música: "Se eu perder tudo, escorregar e cair, eu nunca vou desviar o olhar". Isso significa que o Eren está determinado a fazer o que for preciso, não importando qual seja a consequência. Ele não se arrepende das suas ações e fez o que fez para salvar a vida dos seus amigos, e ele faria novamente se fosse necessário. Já na Engine 7, que também foi escrita na perspectiva do Eren, ele basicamente responde algumas coisas que a Mikasa falou na Engine 1, como, por exemplo, a frase dita pela Mikasa: "Nesse mundo lindo e cruel". Na Engine 7, Eren diz o seguinte sobre isso: "O mundo é cruel, mas mesmo assim, eu ainda te amo". Até tem outras referências, mas só fazem sentido mesmo no idioma original. Na tradução, não fica tão claro. A última palavra que Sasha disse em seu leito de morte foi Nico, que em japonês significa carne, o que faz bastante sentido, já que a Sasha era bem comilona, né? No entanto, existe outra interpretação sobre isso. Pode ser que ela também estivesse chamando Niccolo pelo seu apelido. Talvez em seus momentos finais, Sasha tenha tentado reencontrar o cozinheiro simpático com quem ela criou tanta afeição e não comer um bifão assado, como muitos acreditam. Outro momento que praticamente grita na cara do espectador de que havia uma nação fora das muralhas é quando vemos sobre o passado de Ymir, a portadora do Titã Mandíbula no caso. Vemos que ela era adorada por um grupo de pessoas e após ser descoberta por alguns guardas, foi sentenciado a se tornar um titã junto com seus seguidores. Aquele povo que a idolatrava como uma deusa eram, na verdade, eldianos de Marley desesperados e que viram a jovem Ymir como uma salvadora do seu povo. E os guardas que invadiram o local eram a própria segurança pública de Marley. Na época, isso era tudo muito confuso de se entender, mas olhando para trás agora era claro que existiam pessoas fora de Parades. No OVA Ilsa's Notebook, conhecemos o primeiro Titã puro que foi capaz de falar. Como acabamos de mencionar há vários anos, quando a Ymir ainda era idolatrada, ela tinha vários seguidores e uma delas era uma mulher loira bem específica. Talvez você não tenha percebido, mas foi justamente essa mulher que foi transformada no Titã Falante que aparece nessa OVA. Esse Titã é lembrado na comunidade inteira até hoje como o primeiro Titã puro que conseguia falar frases inteiras e que expressava sentimentos humanos, como adoração e medo. Já repararam na maneira estranha de como Levi bebe o seu chá? Bom, isso tem um motivo. Quando ainda vivia no subterrâneo, nosso menino emo certo dia foi beber chá, segurando a xícara pela alça, até que ela quebrou e derramou toda a sua preciosa bebida no chão. Como Levi é um amante de chá e tem total aversão à sujeira, esse evento levou a nunca mais segurar a xícara pela alça e passou a sempre segurá-la pelo topo. No dormitório, Bertholdt e Reiner contaram uma história curiosa para Armin e Eren. Eles disseram que viviam em uma casa no meio da floresta e que foram surpreendidos pelos titãs quando a muralha caiu. Obviamente isso é uma mentira, mas essa história realmente aconteceu, porém não com o Bertholdt e com o Reiner, e sim com um aldeão que eles conheceram dentro da Muralha Maria, logo depois de derrubarem os muros. No caso, o aldeão contou essa história quando se encontrou com os guerreiros e o que o Bertholdt fez foi simplesmente manipular a história para dizer que isso tinha acontecido com ele mesmo. Porém, só fomos descobrir isso na quarta temporada. Já se perguntaram como Eren criança sabia onde ficava a cabana onde a Mikasa foi presa pelos contrabandistas?
Bom, ele pode ter simplesmente seguido as pegadas dos traficantes, mas será que foi realmente isso que aconteceu? Além do Eren ter sido capaz de encontrar aquela cabana antes do seu pai, ele estava agindo bem diferente do habitual. Um garoto de 9 anos foi capaz de matar homens adultos como se realmente soubesse o que estava fazendo e não teve nenhuma hesitação. Então, será que não foi o Eren adulto que de alguma forma revelou para o seu eu criança onde essa cabana ficava e ainda o influenciou a matar os traficantes? Ele pode ter feito isso e apagado essa memória da sua versão criança para que ele não ficasse se perguntando sobre isso. Claro, isso é apenas uma teoria, mas conhecendo Attack on Titan, não seria algo impossível. Perto do final da terceira temporada, em alguns flashbacks, vemos que a Dina Fritz e alguns amigos restauracionistas de Grisha foram transformados em titãs pelos Marleyanos. Esses titãs parecem familiares para você? Bom, eles deveriam, já que é o mesmo grupo de titãs que atacou o esquadrão do Eren na primeira temporada. Aquele titã barbudo do fundo foi o titã que engoliu o Eren. Esse no canto da direita foi o titã que devorou Thomas Wagner com um pulo. Já os outros simplesmente apareceram aleatoriamente pela cidade. Você sabia que o estrondo já havia sido previsto lá nos encerramentos da segunda temporada? Nessa cena podemos ver uma clara representação dos colossais das muralhas esmagando tudo em seu caminho. Ou seja, esse evento tão importante da história estava diante dos nossos olhos o tempo todo. Muitas pessoas sempre criticaram as atitudes de Reiner e Bertholdt quando eles capturaram Eren, já que não fazia muito sentido eles não matarem e nem mesmo o devorarem para roubar os seus poderes. No entanto, mais tarde, descobrimos a razão por trás disso. Os guerreiros não tinham autorização para matar um Titan Shifter, pois se eles fizessem isso, o poder desse titã simplesmente reapareceria em uma criança eldiana aleatória. Portanto, a habilidade do titã provavelmente cairia nas mãos de Eldia mais uma vez. Mas e por que não comê-lo então? Novamente, eles também não tinham autorização para isso. A ordem que eles tinham era de levar o Titan Shifter vivo até Marley para que um guerreiro adequado pudesse herdar o seu poder, e assim aumentar o número de titãs de Marley. Caso os guerreiros desobedecessem a esses comandos, suas famílias poderiam estar em risco. Então, agora faz mais sentido as suas ações. Lembram do Moses Brown? Claro que não, né? Já que ele não teve tanto destaque na história e morreu logo no primeiro episódio. Bom, não sei se vocês notaram, mas além de ter o mesmo sobrenome, ele também é incrivelmente parecido com Reiner. Até hoje nada foi confirmado sobre esses dois serem da mesma família, mas é nítido que eles definitivamente são parentes. A minha teoria é de que suas famílias foram separadas quando Karl Fritz se mudou para Parades e levou muitos eldianos com ele. Provavelmente naquela época a família Brown se dividiu em duas partes, uma que decidiu ficar em Marley e a outra que decidiu partir com o rei. Faz sentido, não é mesmo? E se você curtiu todos esses segredos de Attack on Titan, eu garanto que você vai gostar desse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Então não perca tempo e já clica nele agora mesmo que eu tenho certeza que você vai se surpreender.